Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Recebo que hoje não vai ser, já é o melhor dia. O Evangelho diz que nós vivemos por fé. Não sabemos o que virá, mas cremos que Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso que nós falamos, hoje já é o nosso melhor dia. Para nós que amamos a Deus, todas as coisas colaboram para o nosso bem. Seja bem-vindo a mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos e que agora foram revelados através do apóstolo Paulo à sua igreja. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando de alguma maneira, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Se for pelo YouTube, por enquanto é uma gravação, isso? Mas logo, logo estaremos ao vivo também no YouTube para falar do Evangelho da Graça, para que a palavra corra e seja glorificada. O nosso trabalho é esse, fazer com que a palavra da graça seja conhecida pelos nossos irmãos da religião. Assim eles vão ouvir, Deus vai iluminar os olhos do entendimento e eles serão libertos dessa mentira chamada religião. Gostaria de mandar uma saudação a todos os colaboradores, todos os nossos irmãos que também têm esse trabalho, também pregam, anunciam a verdade da graça de Deus, não é isso? Nós temos pregadores da graça e também temos pregadores da graça, não é isso? O apóstolo Paulo diz que importante é que pregue a graça, que fale, que o nome de Cristo, o Evangelho da incircuncisão, seja conhecido e liberte a mente das pessoas. Porque salvação, abençoado, salvação eterna, essa não se preocupe, com essa nós não tratamos, porque o próprio Deus já fez o que tinha que fazer desde antes da fundação do mundo. O seu nome está escrito no livro da vida e passe o que passe, aconteça o que aconteça, o seu nome não vai sair de lá, porque foi o próprio Deus que escreveu. E Deus não se arrepende do que faz, abençoado. Se Ele escreveu o seu nome no livro da vida, é para sempre. Agora, a salvação diária, o nosso dia a dia, nós temos que ter uma educação para nos comportarmos bem aqui nesse reino e viver bem os anos que nós vamos passar por aqui. E essa educação, somente quem pode nos dar é o Evangelho da Graça de Deus. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu de Romanos até Hebreus, onde está o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos educa, o Evangelho da nossa salvação, salvação diária. Vamos aqui hoje tratar de um assunto bem tranquilo, porque nós temos recebido correios, não é isso? E abençoados nos perguntam coisas que, olha, para nós são coisas simples, mas para os abençoados que estão chegando agora, que estão conhecendo o Evangelho da Graça de Deus, é coisa assim tremenda. Eu me lembro que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, mais ou menos uns quase 30 anos atrás, a abençoada que me falou, ela já conhecia esse Evangelho assim, com extrema facilidade, conhecia bem. Eu não sabia nada. Ela chegou para mim e falou assim, você é um abençoado. Olha, transformou aqui a minha mente, a minha cabeça. Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Para ela era uma coisa muito simples, já bem conhecida, mas para mim, que não sabia nada, foi assim uma maravilha, um conhecimento espetacular. Da mesma maneira, abençoados, são os nossos irmãos que estão aí, que tem coisas que para nós, simples, né? bem tranquilo, mas para esses santos que estão presos na religião, que estão lá sendo enganados, são coisas assim tremendas, que, olha, o abençoado fica até de cabelo arrepiado quando escuta essas coisas. Que maravilha, que coisa linda. O nosso trabalho é esse, levar essa palavra repetidamente para que Deus ilumine os olhos do entendimento dos nossos irmãos, tá bom? E conta aí com a colaboração dos irmãos, compartilhando a mensagem. E se por acaso, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, nos ajude a divulgar essa palavra. E vamos repetir o motivo, para que a palavra corra e seja glorificada. Então vamos aqui tratar do assunto dessa manhã, que se chama o Evangelho que pregamos. Veja bem, abençoados, o Evangelho que pregamos. Porque, olha, veja bem, muitos dizem pregar o Evangelho. Se você ligar a sua televisão aí,
de manhã, domingo de manhã, então, né, é uma festa. Tem muitas pessoas que estão aí dizendo que pregam o evangelho. Não, porque eu vou pregar o evangelho, eu sou um pregador do evangelho. Eu tenho muitos conhecidos meus da religião que também dizem, não, eu prego o evangelho. Como se existisse ou fosse possível pregar um outro evangelho diferente da graça de Deus. E veja bem, como se existisse mais de um evangelho. Se você for olhar bem, vê que cada um, né, fala uma coisa diferente, o mesmo assunto, mas com diferenças, dando a entender que existe mais de um evangelho. E a Bíblia é bem clara, o poder de Deus é bem claro, só há um evangelho. Então, vamos falar do evangelho que pregamos, para que não haja dúvida. Muitas pessoas aí nos questionam, ficam perguntando, mas que é isso que vocês falam? Que negócio diferente, que coisa... Não, nós não falamos nada diferente. Diferente é religião. Nós falamos o que está escrito no Evangelho desde antes da fundação do mundo. Coisas que já foram estabelecidas por Deus e que foram reveladas ao apóstolo Paulo. O único evangelho que se pode pregar é o que nós falamos. Evangelho da incircuncisão. É o único evangelho que se pode ser pregado. Então vamos ler aqui alguns versos aqui. Vamos começar a falar de algumas coisas. Porque, olha, o evangelho da graça, abençoados, o evangelho da incircuncisão é imenso, é um oceano, é um mar de assuntos maravilhosos, coisas que você pode falar, e esse assunto não acaba. O poder de Deus não se acaba nunca, não é isso? Você pode falar várias vezes. E vamos ler aqui, ó, Gálatas, carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios, aquele que Deus escolheu para levar essa palavra aos gentios, escreveu uma carta à igreja da Galácia, no capítulo 2, vamos ler, vamos começar aqui lendo do versículo 1, não é isso? Que diz assim, ó, 2, 1. Depois, diz aqui o apóstolo Paulo, depois, passados 14 anos, veja bem, para aqui um minuto, depois do quê? Passado 14 anos, depois do quê? 14 anos depois de uma reunião que houve entre Paulo e Pedro. Foi uma reunião de 15 dias. Pedro e Paulo estiveram reunidos durante 15 dias. No verso 18 que está escrito, ó, volte aqui o verso 18, deixa o capítulo 1, no capítulo 2, verso 1, e volte ao capítulo 1, verso 18, que diz assim, ó, depois, passado 3 anos, depois de algumas situações do apóstolo Paulo, passado 3 anos, fui a Jerusalém, capital da religião, não é isso? Para ver quem? Quem que Paulo foi lá ver? Pedro. Paulo foi ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Olha, abençoado, quando eu li esse texto aqui, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com inveja de Pedro. Imagina, você numa reunião com o apóstolo Paulo, 15 dias, você ia ficar esperto, ia ser um mestre no evangelho da graça. Você ia ouvir direto de quem ouviu do próprio Deus. E Pedro, ele teve esse privilégio, ele teve essa honra de ficar 15 dias reunido com o apóstolo Paulo. O que Paulo conversou com ele? O final do Campeonato Brasileiro? Não, abençoado. O assunto não foi outro a não ser o evangelho da graça de Deus. O que Paulo ouviu lá no paraíso, com certeza, Paulo falou para Pedro que a lei teve um fim. Paulo falou para Pedro que nós somos justificados por fé. Com certeza o assunto foi esse. Então, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, subi outra vez a Jerusalém, depois desse tempo, com Barnabé, levando comigo Tito. Então, veja bem, olha o time que estava junto lá de Pedro. Paulo, Barnabé e Tito subiram a Jerusalém. Então, veja bem, subiram por quê? Qual foi a razão, qual foi o motivo que Paulo voltou a Jerusalém? Porque em Jerusalém, como diz aqui no Rio de Janeiro, né, a chapa era quente. O negócio lá, em termos de religião, o negócio não era brincadeira lá, né? E Paulo voltou para lá. E por quê? Qual foi o motivo? Foi fazer o que em Jerusalém? A religião, ela gosta muito de Jerusalém, não é isso? Tem assim um fascínio muito grande e muitos dos nossos irmãos viajam aqui
do Brasil e vão para Jerusalém, dizem ser a cidade santa. Eu tenho parentes meus que já viajaram para lá e voltaram de lá fascinados, achando que fizeram assim uma grande coisa, uma grande viagem. A religião gosta muito desse lugar. E diz mais assim, ó, diz no verso 2, Gálatas capítulo 2, verso 2 diz: subir. O motivo por que Paulo voltou a Jerusalém depois de 14 anos. Subir por uma revelação. O motivo que levou o apóstolo Paulo de volta a Jerusalém foi uma revelação. E mais, lhe expus o evangelho, o assunto ali de Paulo. O evangelho que prego entre os gentios. O evangelho que nós pregamos. Então, veja bem, abençoados. Quando o apóstolo Paulo, nós lemos aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Quando o apóstolo Paulo, ele disse que subiu por uma revelação, quando ele diz revelação, nós aqui não estamos falando do livro de Apocalipse. Não. Não é Apocalipse, porque a religião chama erradamente, com muito erro, uma margem de erro aí, ó, quilométrica, chama o livro de Apocalipse livro da revelação. E nós podemos falar aqui, sem medo de errar, com toda a convicção que nos dá o Evangelho, que Apocalipse não é um livro de revelação. Não é, de maneira nenhuma. Porque o que é uma revelação? Quando alguém aí faz uma revelação para falar, vou revelar aqui alguma coisa para você. Então, é uma explicação clara. Senão não é explicação, não é revelação. Se alguém falar alguma coisa para você e não ficar claro, você não pode dizer que houve uma revelação. É uma explicação, sem dúvidas e sem embaraço. Aí você pode chamar de uma revelação. Aconteceu, foi revelado aqui, né? Por exemplo, uma vizinha minha que está grávida e foi lá no médico lá, devido, e fez lá uma... Como é que é o nome? Se chama lá, a Ultra, não é isso? Lá, e descobriu, foi revelado a ela que era um menino. E não há dúvida, isso é uma revelação. Se ficasse assim na dúvida, não deu para ver o sexo do menino, não deu para saber, então isso não é revelação. Não é isso? Não foi revelado o que aconteceu. Então o livro de Apocalipse não foi uma revelação, por quê? Foi uma visão que diz que João viu, dada por Deus a João, através de um anjo. Veja bem o que é uma revelação, né? O que é o livro do Apocalipse. Com um vocabulário comprometido com a lei de Moisés. João foi levado lá para a famosa ilha de Patmos, não é isso? E lá o anjo mandado por Deus, que isso fique bem claro, o anjo que foi mandado por Deus ali e mostrou, João viu. Olha, tem até um hino, né, que muito cantado na religião, João viu, né? João viu ali e com um vocabulário comprometido com a lei de Moisés. Se você for lá em Apocalipse, vamos ler, deixa aqui, a gente volta lá depois, Apocalipse, o último livro aí da Bíblia, ele é tão bom que ele é o último, não é isso? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. A sociedade bíblica, para confundir os homens maus e perversos, os cães gulosos, eles colocaram aqui, ó, revelação de Jesus Cristo. Não é revelação, é visão de Jesus Cristo, a qual Deus, o próprio Deus, lhes deu para mostrar a seus servos. Olha só, olha o vocabulário. Esse é um vocabulário lá da lei de Moisés, porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. Não nos tratamos mais com esse vocabulário, porque o servo não tem direito à herança. Nós somos filhos, somos herdeiros, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o que aconteceu ali, o que ele viu ali, não foi uma revelação. Porque, olha, se você ver bem o livro do Apocalipse, é alguma coisa muito embaraçosa, né? Tem o cavalo amarelo que saiu do meio do mar, e a mulher barriguda que estava grávida, que vai matar, que o dragão que quer comer lá a criança, e ninguém entende nada, é uma confusão. É um livro, abençoado, que traz medo, não tem revelação, só tem confusão. E veja bem, quando Paulo disse,
uma revelação. Quando ele disse que foi a Jerusalém por causa de uma revelação, ele estava falando o que ele ouviu do próprio Deus. Ele procurou Jerusalém mais uma vez para falar lá com Pedro, Tiago e João. Se você ler aqui o capítulo 2 da carta aos Gálatas, você vai ver que o assunto ali era com esses três, os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. O assunto ali, a revelação, ele foi falar o que ele ouviu, não o que ele viu. Paulo estava falando que ele ouviu do próprio Deus lá no paraíso. Veja em Gálatas capítulo 1, volte aqui. Gálatas capítulo 1, no versículo 11 e versículo 12, ele mesmo diz isso. Ó, mas faço-vos saber, irmãos, olha o vocabulário. João diz que é servo, não é isso? Não, nós somos irmãos. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, porque tinha alguém anunciando um outro evangelho, que não era o de Paulo, era o de Pedro, não é segundo os homens. Então ele não ouviu de homem nenhum. E no versículo 12 ele fala, porque não recebi o evangelho, ele está falando, não recebi o evangelho, nem aprendi de homem algum. O que ele foi fazer lá em Jerusalém, o que ele foi anunciar em Jerusalém, ele não aprendeu com homem nenhum. Mas, olha só, pela revelação de Jesus Cristo. Não foi um anjo que revelou a Paulo, foi o próprio Cristo ressuscitado, o próprio Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26, vamos ler também, é importante que você anote, pegue a sua caneta e um papel, anote esses versos, depois você confira aí, Colossenses capítulo 1, versículo 26, olha o que diz aqui, ó. O mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, um mistério que estava oculto e que agora quando? Quando Paulo foi lá no paraíso e ouviu do próprio Deus a revelação desse mistério. Foi manifestado aos seus santos. Diz que o mistério foi revelado. Foi revelado, não foi uma visão para se saber o que foi que aconteceu, para ter jogo de adivinhação, não é isso? Não é nada disso. Foi revelado por Deus aos seus santos. E olha, o que chegou a João, olha, pare e pense. Pense aí, porque é bem importante isso aqui. Pare e pense. O que chegou a João, o que João escreveu nesse livro chamado Apocalipse, ele veio pelas vistas dele. Ele viu, né? O anjo falou, João, o que você está vendo, você escreve. E João escreveu o que ele estava vendo. Ele não entendeu nada, mas o anjo mandou escrever, ele escreveu. Agora, o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo da graça, ele ouviu a revelação. Ele não viu, ele ouviu. Vamos repetir, para ficar bem claro. João, o que João escreveu, ele escreveu o que ele viu. Somente o que ele viu. E foi um anjo que mostrou a ele aqui, na ilha de Patmos. Agora, o apóstolo Paulo, ele ouviu, ele não viu, ele ouviu do próprio Cristo lá no paraíso. E qual é a diferença disso? Qual é a diferença que João ter visto e o apóstolo Paulo ter ouvido? Olha, pessoal, isso está escrito, eu tenho certeza que você conhece, nós vamos ler Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, se você não conhece, anote aí para depois de você ver. Capítulo 10, versículo 17. Qual é a diferença de João para Paulo? O que João viu, Paulo ouviu. Olha só o que diz aqui. De maneira que a fé, de maneira que o entendimento é... De que maneira? Pelo ver ou pelo ouvir? De maneira que o entendimento é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não é a palavra de um anjo. Está escrito que a fé, o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus é pelo ouvir, não pelo ver. Não é porque você viu lá, estourou. Não, abençoado. Isso aí não. É pelo entendimento, é pelo conhecimento. É pela palavra de Deus. E para João, quem se apresentou foi um anjo. Para Paulo, ele foi apresentado diante de Deus e Deus falou para ele lá, ó, é isso, ele entendeu, explicou. João não, João apenas viu. Apocalipse, o livro de Apocalipse, me permita aqui falar, é igual ou pior, eu penso até que seja pior do que uma fotografia aí, sem luz,
sem foco, uma fotografia tremida, não revela nada, só traz confusão e medo. Olha, você quer ver um bom filme de terror? Não precisa nem ligar sua televisão. Você vai lá e começa a ler o livro de Apocalipse. Você vai ver coisas terríveis, coisas tremendas que nos traz medo. Quando eu estava lá na religião, raramente, era muito difícil eu usar o livro de Apocalipse, não por nada, não porque eu não acreditasse, né? Não é isso, é porque tinha medo. Tinha terror, era uma coisa assim muito confusa. Então, abençoados, veja bem, o que levou o apóstolo Paulo até Jerusalém, depois de 14 anos, procurar os colunas, não foi a visão de João. Ele não chegou lá porque, não, vamos aqui porque João teve uma visão e vamos discutir. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa revelação, veja bem, essa revelação, o mistério que foi revelado a Paulo, é o evangelho que ele pregava aos gentios. Essa revelação é que ele falava que somos abençoados, que somos santos. Olha, veja aqui, ó. Volte a Gálatas, capítulo 2, porque muitas pessoas ficam assim nos perguntando, mas que diferença que tem pregar? O importante é pregar Jesus. O importante é falar do evangelho. O importante é falar que Deus é amor. Mas olha, existe uma diferença aqui tremenda nesse evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 7, olha só, veja bem qual é a diferença. Por que o apóstolo Paulo voltou a Jerusalém? Porque os apóstolos, Pedro, Tiago e João, parece que não entenderam isso. Mesmo embora Pedro tenha ficado 15 dias em reunião lá com Paulo, parece que ele não entendeu isso. Olha, Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, veja bem, o evangelho da incircuncisão me estava confiado a quem? A apóstolo Paulo, porque é ele que está escrevendo essa carta aqui. O evangelho foi confiado a ele. Também, assim, como também a Pedro, o da circuncisão. Dois evangelhos aqui que o apóstolo Paulo revela aqui. O evangelho da incircuncisão, que foi revelado a ele, que é depois da cruz, não é isso? E o evangelho da circuncisão, que foi confiado ao apóstolo Pedro, que foi antes da cruz. E veja o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que foi o próprio Deus, não é isso? Esse operou também em mim, em Paulo, com eficácia para com os gentios. Olha, veja bem, abençoados, é que nós não gostamos. Às vezes as pessoas falam, vocês não gostam de Pedro, vocês não gostam do evangelho lá, as coisas que aconteceram antes da cruz. Não é isso, abençoados. Não, o negócio aqui, a situação não é essa. É que nós entendemos que nós estamos depois da cruz. O evangelho que foi confiado para nós, os gentios, é o que está depois da cruz, que é o evangelho da incircuncisão. Nós não podemos nos meter lá com o evangelho da circuncisão, que está antes. E você vai entrar em confusão, você vai ficar até com medo, você vai se meter lá em João, lá no livro de Apocalipse, achando que quando Deus disse, vomitar-te-ei da minha boca, você pode até pensar que está falando com você. E olha, que absurdo, Deus vomitar um filho, isso não cabe, não é quente, não é frio, é morno, aquela confusão toda, um livro de medo, abençoado. Então, esse evangelho não é para nós. O evangelho que pregamos é o da incircuncisão. Que fique bem claro para quem está nos ouvindo, para quem ainda não conhece o nosso evangelho, a incircuncisão, ou seja, não circuncisão. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. O que nós pregamos, o que Paulo anunciou, é contrário ao evangelho de Pedro, é contrário à lei de Moisés. Quando a lei de Moisés diz que nós somos pecadores, o evangelho da incircuncisão diz que nós somos santos, perfeitos em Cristo Jesus. Quando o evangelho lá de Pedro, lá de Moisés, a lei de Moisés, diz que nós temos que nos batizar nas águas, o evangelho da incircuncisão diz que não, diz que nós fomos batizados na cruz de Cristo, no sangue de Cristo. Conosco, depois da cruz, o negócio é um pouquinho mais sério, abençoado. Não é com água, é com sangue. O evangelho que foi dado a todos os gentios. Eu sei que isso aqui causa
um pouquinho aí de polêmica, porque alguns dos nossos irmãos dizem que não. Olha, nós ficamos aqui com o Evangelho. Eu não sei o que você pensa, não sei o que você acha, mas o que o Evangelho diz, que esse conhecimento foi dado aos gentios e veio através do apóstolo Paulo. É isso que diz o Evangelho. Romanos, veja aí Romanos, vamos ler bem aqui as cartas de Paulo, Romanos capítulo 1, o versículo é o versículo 5, olha o que diz aqui. Leia comigo, por favor, na sua Bíblia. Ó. Pelo qual recebemos o quê? A lei de Moisés? É isso que está dizendo o apóstolo Paulo à igreja de Roma? Não, recebemos a graça e o apostolado. E qual é o apostolado que traz a graça? É o apostolado de Paulo, não é o apostolado de Pedro. Nós recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as gentes, entre todos os gentios, pelo seu nome. Alguns dizem, não, é porque naquela época não estava todas as nações. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa até um pouquinho mais séria. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, mas essa aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Paulo. Paulo apenas foi escritor. Ele foi lá, ouviu, veja bem, ele ouviu e escreveu aqui. Diz que para todas as nações. Agora a pergunta é, será que Deus sabia que hoje o Brasil estaria aqui? Será que Deus sabia que os Estados Unidos, que a China, o Japão, e teriam ali filhos dele? Com certeza, abençoado, porque Deus apenas não sabia. Ele determinou e fez, não é isso? Quando ele diz para todas as nações, para todos os gentios. Se você não é judeu, você é um gentio, então a tua obediência à fé é através da graça e do apostolado do apóstolo Paulo, que está escrito de Romanos até Hebreus. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Graça e apostolado. Veja, abençoados, aqui então, uma recomendação, vamos aqui partir para uma recomendação que o Evangelho faz, que o apóstolo Paulo faz, aos pregadores. A todos que querem pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho todo mundo quer, né? É uma festa, né? Parece que dá ibope, eu não sei o quê. Todos querem pregar o Evangelho, mas o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma recomendação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10 e no versículo 11. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para você que quer pregar o Evangelho, para você que quer ir para a internet, para você que quer ficar num púlpito de um lugar chamado igreja, para você que quer ir para o meio da rua, eu não sei qual a maneira. Preste bem atenção no que diz aqui o apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado, né? Que recebeu de Cristo, segundo a graça de Deus que me foi dada, unicamente, exclusivamente a ele, abençoados. Mas ninguém recebeu essa revelação direto de Deus. O que nós sabemos foi através de Paulo. E diz mais, pois eu, Paulo, falando, não é isso? Como sábio arquiteto, ou perito arquiteto, algumas traduções diz que ele é o perito arquiteto, o fundamento. O que foi que Paulo colocou? O fundamento. Fundamento é a base, onde tem que ficar apoiado, né? Uma casa, um prédio, por maior que seja, ele tem que ter um fundamento onde as paredes, as colunas estão apoiadas. O fundamento. E segundo o Evangelho, segundo a graça, foi o apóstolo Paulo que colocou o fundamento. E o outro edifica sobre ele. Olha, o fundamento já está posto. Agora, outro edifica sobre ele. Mas veja, olha aqui a recomendação aqui do apóstolo Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele. Você não pode dizer que está no fundamento e apresentar pecado para a igreja. Porque o fundamento não é esse. A igreja não tem pecado. Você não pode dizer que prega o evangelho e está no fundamento e diz que alguém pode se perder, ou tem que se batizar nas águas, e tem que fazer jejum, porque o fundamento não apresenta isso. Veja o versículo 11, que diz assim, versículo 11. Porque ninguém, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem o reverendo lá, nem o Papa, nem o pai de santo, ninguém, diz o Evangelho da Graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, ninguém pode pôr outro fundamento. Não tem outro fundamento, além do que já está posto. E qual é o fundamento que já está posto, abençoado? Qual é o fundamento? Jesus Cristo ressuscitado.
Esse é o fundamento do Evangelho da Graça de Deus. Esse é o fundamento que a igreja está apoiada. Se você é a igreja de Cristo, se você quer falar do Evangelho, o Evangelho que nós pregamos, o fundamento é Cristo ressuscitado. Não existe outro fundamento. Vamos repetir, abençoado. O nosso fundamento é Cristo ressuscitado. Isso deixa de fora Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré. O nosso fundamento é Cristo ressuscitado. E veja bem, abençoados, veja bem. Nós, eu digo, eu, os meus irmãos aqui, e com certeza os abençoados que pregam esse Evangelho da Graça, com certeza nós não temos nada contra o apóstolo Pedro. Não, eu até tenho assim, uma admiração, né, por Pedro, pela profissão que ele exercia, pela pessoa que ele era. Ele era o mestre lá em pescaria, ele era o melhor que tinha lá no tempo dele. Nós não temos nada contra Jesus de Nazaré, não, muito pelo contrário, graças a Deus que ele se manifestou em carne e fez o que tinha que se fazer. Não temos nada contra, não. Nós não somos contra a circuncisão. Vocês não gostam da circuncisão, não somos contra o ano 70, que é tão falado aí, né? O ano 70, quando foi derrubado lá o templo. Não é isso. Nós não somos contra. Acontece, o problema aqui, né? O bom problema, acontece que o fundamento da igreja de Cristo não é nada disso. Não é Pedro, não é Jesus de Nazaré, não é lá o templo que caiu. O fundamento da igreja é Cristo ressuscitado. Esse é o nosso fundamento. Você goste ou você não goste. Se você não gosta, eu vou repetir para você o que minha vovó uma vez me falou. Meu neto, se você não gostou da comida, coma menos, porque o tempero não vai mudar. Se você não gosta disso, não posso fazer nada por você, porque diz o Evangelho que o fundamento é Cristo ressuscitado. O Evangelho que pregamos tem por fundamento Cristo ressuscitado. Esse é o fundamento, esse é o nosso fundamento. Estamos amarrados, estamos ancorados nisso aí. A nossa certeza, a nossa confiança é essa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, se você espera por Cristo, por Deus, ainda nessa vida, por Jesus de Nazaré, você é um dos piores seres dessa terra. Você está perdido, abençoado. Não espere por Jesus de Nazaré, porque ele já acabou. O que ele tinha que fazer, ele fez e fez com perfeição. Ninguém poderia fazer o que ele fez. E morreu, ressuscitou, Cristo ressuscitado, Deus sobre todas as coisas. Veja aqui, ó, Gálatas, volte a Gálatas no capítulo 2, vamos ver aqui um pedacinho dessa reunião, que é o fundamento da igreja, esse aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe. Escreveu assim o apóstolo Paulo, sabendo que, olha, é bom que você saiba disso aqui. Isso aqui é um dos fundamentos, é uma das bases, o fundamento do Evangelho. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não pode ser justificado pela lei de Moisés. O homem não pode se salvar pela lei de Moisés. O homem também não pode mais se perder pela lei de Moisés. Porque o Evangelho diz que o homem não é justificado pela lei, pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O que nos justificou foi a fé em Jesus Cristo. Temos também crido, nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Se você se mete nas obras, abençoado, você está dizendo que você não está justificado em Cristo. E não pelas obras da lei. Não é pelas obras da lei, abençoado. Por conta, pelas obras da lei, pelo jejum, pelo batismo nas águas, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos montes, pelas apresentações de crianças, e essas coisas que são feitas, que eram da lei de Moisés, por essas coisas, nenhuma carne. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele era tremendo, o apóstolo Paulo ele mandava mesmo a verdade, doa quem doer. E ele não estava falando com qualquer um, ele estava falando com Pedro, com Tiago e com João, os colunas da igreja. Então ele falou, de maneira nenhuma carne, nenhuma será justificada. Ninguém pode ser justificado, pessoal, pela lei de Moisés. Somente, veja bem, somente com o evangelho da incircuncisão, pela fé, por fé, no Espírito, nos faz entender que somos justificados por Deus. Somente, pessoal,
aqui de Romanos até Hebreus. Se você se meter lá com Pedro, se você se meter com João, se você se meter com Tiago, com esses abençoados aí, são filhos, mas eles estavam debaixo da circuncisão. Não vai te trazer entendimento, vai te trazer confusão. Olha, veja aqui, ó, outro fundamento da lei. Vamos a Tiago, nós falamos agora de Tiago, não é isso? Veja que Tiago, capítulo 2, no versículo 24, olha o que disse Tiago. Não é isso? Veja o que disse Tiago. Nós acabamos de ler aqui que Paulo disse que o homem não pode ser justificado pela lei de Moisés. Olha o que disse Tiago, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó, vedes então que o homem, ó, o mesmo discurso, o homem mudou aqui, é justificado pelas obras. O homem é justificado pelas obras e não, diz aqui Tiago, e não somente pela fé. O homem, diz Tiago, o homem pode ser justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. Tiago aqui, ele mistura a justificação pela fé com as obras. Você bota um pouquinho de fé, mas também tem que fazer as obras, não é isso? Então, mas o que acontece, abençoados, que em Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que o fundamento, diz o fundamento aqui, se é por graça, se o negócio, se o assunto, se o evangelho é por graça, e é porque nós lemos lá Romanos 1,5, graça e apostolado, não pode ser pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Não pode haver mistura, como disse aqui Tiago, né? Que tem que ter obras da lei, mas também tem que ter fé. Não pode, abençoado. O Evangelho não nos permite isso. Deixando bem claro aqui, Tiago, que não é só por obra. Não pode ser, abençoado. Não pode misturar obras com lei. É somente, unicamente por fé. Essa revelação, veja bem, essa revelação é que foi dada ao apóstolo Paulo. Tiago, veja, olha, deixa eu te apresentar aqui Tiago, porque muitos não conhecem Tiago, porque muitos ficam fascinados, porque Tiago era meio-irmão lá de Jesus de Nazaré, né? Eles dividiu lá o ventre lá com Jesus de Nazaré, então eles pensam que por essa razão, tudo que ele fala está de acordo para nós. Olha, Tiago ensinava obras da lei, porque ele era judeu. Tiago era judeu, criado debaixo da lei de Moisés. A educação que Tiago recebeu foi uma educação debaixo da lei de Moisés. A carta que Tiago escreveu, veja bem, foi endereçada, tinha um endereço, às 12 tribos de Israel. Tiago capítulo 1, versículo 1, vamos ler aqui, ó, para você ver para quem foi que Tiago escreveu e disse que a justificação do homem é por fé, mas também por obras. Olha para quem que ele falou isso. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus, olha, o vocabulário já não começa bem, não é isso? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem? Para os gentios? Para a igreja de Cristo? Não, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. As 12 tribos de Israel, aquelas que viviam de acordo com a lei de Moisés. Então, Tiago escreveu, não foi para nós abençoados. Tiago escreveu para as 12 tribos, porque ele era judeu. Ele vivia debaixo da lei. E um bom judeu, não é isso? Eu penso até que um dos melhores judeus que nós temos de notícia foi Tiago. O evangelho que pregamos não tem nada a ver com lei de Moisés. Nós pregamos o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que foi revelado ao apóstolo Paulo. O evangelho que pregamos. E veja bem, abençoados, muitas pessoas nos perguntam, principalmente aquelas mais próximas, né, os parentes, aquelas que assim que têm mais intimidade. Eu tenho certeza que isso acontece comigo, acontece com você também. Às vezes, agora não muito, mas uns tempos atrás eu conversava muito assim até com parentes, e muitos me perguntavam, os colegas de trabalho, se me perguntavam, por que nós não batizamos nas águas? Na igreja de vocês não tem batismo nas águas, não? Não, nós não batizamos ninguém, na minha igreja não tem batistério, não, nada disso, não levamos ninguém para os rios. E também nos pergunta que nós não falamos de arrependimento quanto a Deus.
Vocês não ensinam que o homem tem que se arrepender diante de Deus? Não, claro que não. Nós ensinamos que às vezes nós temos que nos arrepender diante do nosso irmão, às vezes diante da nossa esposa, diante do nosso esposo. E nos questionam também muito sobre a fé. Vocês não dizem que não tem fé em Deus, que esse negócio acabou? Olha, abençoados. Não fazemos também imposição de mãos. Olha, uma certa vez estava junto com o abençoado e nós estávamos conversando, acabou a conversa, ele, vamos orar, claro, vamos orar, mas e queria que eu colocasse a minha mão na cabeça dele. Abençoado, de jeito nenhum vou fazer isso, colocar minha mão na sua cabeça, de maneira nenhuma. O Evangelho não permite isso. E também outra coisa que nós não fazemos, que muitas pessoas nos questionam, é a apresentação de criança a Deus. Vamos aqui, nasceu o filho da Dona Maria, que chegou aqui a primeira vez que ela vem aqui na reunião. Vamos apresentar a Deus? De maneira nenhuma, abençoado. Não apresentamos criança a Deus. Por quê? Por que nós não fazemos essas coisas? Abençoados, a resposta é bem simples e muito clara. Por que nós não batizamos nas águas? Por que nós não falamos de arrependimento? Por que nós não pregamos fé em Deus? Por que nós não fazemos imposição de mãos? E também, muito menos, não fazemos a apresentação de crianças? A resposta é simples e clara. O evangelho que foi dado aos gentios e que nós pregamos, nos ensina a deixar essas coisas. Olha, isso é muito sério, abençoado. Ensina a deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré, porque todas essas coisas foram praticadas por Jesus de Nazaré. Volte aqui a Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Olha só o que diz aí, a respeito dessas coisas, dessas doutrinas. Diz assim, versículo 1, Hebreus 6, 1. Pelo que? Deixando já. É uma coisa de imediato, você tem que deixar rápido. Deixando já os rudimentos de quem? Do diabo? Não. Do mundo? Também não. Os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo. Por que lançar de novo? Porque Jesus de Nazaré já lançou. E ele foi perfeito quando ele lançou essas coisas, abençoado. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Nós não temos fé em Deus. Nós temos a fé de Deus. Mudou a direção, agora não é daqui para lá, é de lá para cá. Ele imputou o dom da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E versículo 2, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, que poderia ir uma relação enorme. Essas coisas nós não fazemos, abençoados, porque são rudimentos da doutrina de Cristo. O evangelho que nós pregamos diz que é para deixar e vamos à perfeição. O evangelho da perfeição. E uma coisa muito importante também, né, que isso aqui, então, esse assunto causa briga. Eu até perdi a amizade de uma abençoada que eu tive a oportunidade de carregá-la no colo, né, quando ela nasceu. Né? Não é que eu seja muito velho, né? Ela que é muito nova. E conversando com ela, ela faz parte do sistema religioso e por ter assim uma proximidade bem dela, assim, de conversar, o vocabulário, a intimidade com o abençoado, ela está casada, tem filhos, e ela falando sobre esse assunto, e ela me perguntou, e na sua igreja não tem dízimo? Abençoado, nós também não praticamos esse famigerado dízimo, porque você pode mexer em tudo no sistema religioso que tem assunto, tem conversa. Mas se você falar que não tem dízimo, acabou o assunto, acabou a brincadeira, não quer mais papo contigo, forma uma confusão. Por que nós não praticamos a doutrina do dízimo? Nós não pedimos dízimo para ninguém, aliás, não pedimos nada para ninguém, não é isso? Porque esse é o mandamento da lei de Moisés. Dízimo é o mandamento da lei de Moisés. Olha, Hebreus capítulo 7, estamos aqui pertinho, no versículo 5, olha o que diz. E que dentre os filhos de Levi era uma tribo de Israel, uma das 12 tribos. Recebe o sacerdócio, tem ordem, isso aqui é uma ordem, não é isso? Segundo a lei de Moisés, de tomar. Tomar o quê? Tomar o dízimo do povo. Olha que isso aqui não serve para nós. Por quê? Porque a lei teve fim ali na cruz. Não é isso? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Se o dízimo, veja bem,
Por favor, pare e pense, raciocine. Você tem a mente de Cristo em você. O dízimo foi um mandamento da lei, fazia parte, porque está escrito aqui, nós acabamos de ler. E a lei, os 613 mandamentos, teve fim, como é que você vai continuar praticando dízimo? Diz para mim. Não tem como, abençoado. Você estaria em desobediência. Você estaria trazendo de volta alguma coisa que o próprio Deus deu fim, que foi a lei de Moisés. E junto com a lei, o dízimo afundou e não pode voltar mais. Esse, abençoado, é o evangelho que nós pregamos. O evangelho da incircuncisão. O evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo e que libertou a nossa mente do medo do apocalipse, libertou a nossa mente do medo do pecado, libertou a nossa mente do medo do inferno. Hoje ninguém tem medo de ir para o inferno. Imagina só um filho de Deus ir para o inferno de maneira nenhuma. Esse é o evangelho que nós pregamos. E eu recebo que você pregue também. Eu recebo que você seja que pregue, porque deixa eu te falar, quem prega esse evangelho, nós não somos melhores do que você que está aí me ouvindo, em nada, nós somos exatamente iguais. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros, não é isso? E cada membro tem uma função. A mim, Deus me colocou nesse momento aqui, mas eu recebo que você, amanhã, também faça o mesmo. Mesmo que você não use uma câmera, mesmo que você não use um celular, mas fale aí para o seu vizinho, assim, ó, sabe, como quem não quer nada? Você é um abençoado, tudo está bem, você não tem pecado, e mostre para ele onde está escrito, não é isso? Pregue esse evangelho e compartilhe, abençoado, a mensagem para que essa palavra liberte as mentes cativas lá da religião. Eu passei 35 anos lá na religião, lá cativo lá do medo, e quando essa palavra chegou aqui na minha mente, me libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo fez o quê? Nos libertou. Eu recebo que você compartilhe essa mensagem, eu recebo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra e seja glorificada e alcance a mais pessoas. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas vão ser libertas na mente. Imagina, abençoado, nós aqui do Rio de Janeiro, nós aqui do Brasil, se esse evangelho chega a todas as pessoas, todos os filhos, e todos entendam a posição em Cristo Jesus. Que maravilha! Essa cidade maravilhosa aqui do Rio de Janeiro, então, seria uma coisa assim espetacular. O Brasil, esse país riquíssimo. O Brasil é um país riquíssimo, falando aqui de território, não é isso? Imagine, administrado por essa graça, por homens que entendam o evangelho da graça. Abençoado! Eu iria viver aqui mais de 200 anos, apesar que eu vou ficar aqui 100 anos, mas eu queria ficar mais de 200 anos, como diz uma música de um abençoado. Então eu recebo que você compartilhe, recebo que você pregue essa palavra, que Deus mesmo já iluminou os olhos do seu entendimento. Abençoados, melhor semana, recebo que tudo está bem, recebo que essa semana já é a melhor semana da sua vida, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí nos ouvindo, e a nossa oração é aquela mesma do apóstolo Paulo, não é isso? Que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, e você entenda qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus na sua vida, que é o evangelho da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos, até a nossa próxima reunião.